Sejam bem-vindos ao canal Pro Veritate. Você está na playlist dos vídeos da obra da mística italiana Maria Valtorta, que relata toda a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, revelados a ela na década de 1940. Assista a esta sequência de vídeos desde o início, e receba você também as graças de conhecer melhor a vida de Jesus. A admoestação de Tadeu e Tiago de Zebedeu, após um desentendimento com os Iscariotes. Você realmente quer ir por esta estrada? Por uma série de razões não acho que seja sensato, objeta os Iscariotes. Quais? Homens dessas aldeias não vieram a mim até Cafarnaum, buscando saúde e sabedoria? Eles não são criaturas de Deus também? Sim, mas não é sensato que você chegue muito perto de Maqueronte. É um lugar desfavorável para os inimigos de Herodes. Maqueronte está longe e não tenho tempo para ir tão longe. Gostaria de ir a Petra e além, mas poderei ir metade dessa distância, talvez menos. Em todo caso, vamos. José aconselhou você permanecer em estradas vigiadas. Esta é a estrada que leva alguém além do Jordão e é rigorosamente vigiada pelos romanos. Eu não sou covarde, Judas, ou imprudente. Eu não confiaria nisso. Eu não iria embora de Jerusalém. Deixe o mestre em paz. Ele é o mestre e nós somos seus discípulos. Quando você ouviu falar de um discípulo dando conselhos ao seu mestre? Diz Tiago de Zebedeu. Quando? Não faz anos que seu irmão disse ao mestre para não ir a Acor e ele o ouviu. Deixe que ele me ouça agora. Você é ciumento e autoritário. Se meu irmão falou e foi ouvido, significa que o que ele disse estava certo e deveria ser ouvido. Foi o suficiente olhar para João naquele dia para entender que era justo concordar com ele. Oh, com toda a sua sabedoria, ele nunca foi capaz de defendê-lo e nunca o fará. Em vez disso, o que eu fiz ao vir a Jerusalém é um evento recente. Você cumpriu seu dever, meu irmão também o teria feito se tivesse tido oportunidade, e de uma forma diferente, porque ele não é capaz de dizer mentiras, nem mesmo para um bom propósito, e estou feliz por isso. Você está me ofendendo, você está me chamando de mentiroso. Ei, você quer que eu diga que você é sincero se você mentiu tão habilmente sem mudar de cor? Eu estava fazendo isso, eu sei, para salvar o mestre. Mas eu não gosto disso, e nenhum de nós gosta. Nós preferimos a resposta simples do velho. Nós preferimos ficar em silêncio e ser considerados estúpidos e até maltratados do que mentir. Começa-se com um bom propósito e termina-se com um mal. Quando alguém é mau, mas eu não sou. Quando alguém é um tolo, mas eu não sou. Já chega. Mesmo que vocês estejam certos, vocês acabam errando. Não em relação ao que vocês estavam jogando na cara um do outro, mas por causa da sua falta de caridade. Vocês todos sabem qual é a minha opinião sobre sinceridade. Eu insisto nisso também em relação à caridade. Vamos, suas disputas me entristecem mais do que os insultos dos meus inimigos. Jesus está obviamente chateado e começa a caminhar com um passo rápido, sozinho, ao longo de uma estrada que, sem ser arqueólogo, entende-se que foi construída pelos romanos. Ela corre para o sul, quase reta até onde a vista alcança.
entre duas cadeias de montanhas altas, uma estrada monótona, escura por causa das encostas arborizadas que a cercam e impede que os olhos percorram o horizonte, mas bem conservada. De vez em quando, há uma ponte romana sobre torrentes ou pequenos rios que correm em direção ao Jordão ou ao Mar Morto. Não tenho certeza de qual, porque as montanhas obstruem a vista no lado oeste, onde o rio e o mar devem estar. Há algumas caravanas na estrada, subindo talvez do Mar Vermelho e indo sabe-se lá para onde, com muitos camelos, condutores de camelos e comerciantes de uma raça claramente diferente da judaica. Jesus está sempre à frente, solitário. Atrás, em 2 grupos, os apóstolos conversam entre si em voz baixa. Os galileus estão na frente, os judeus atrás, com André e João e os 2 discípulos que se juntaram a eles. Um grupo tenta confortar Tiago, que está abatido após a reprovação do mestre. O outro se esforça para persuadir Judas a não ser sempre tão obstinado e agressivo. E ambos os grupos concordam em aconselhar os 2 apóstolos repreendidos a irem até o mestre e fazerem as pazes com ele. Eu irei imediatamente, sei que estou certo, sei quais são minhas ações, não fui eu que insinuei o mal, e eu vou. Diz o Iscariotes. Ele é ousado, eu diria, desavergonhado. Ele acelera o passo para alcançar Jesus. Pergunto-me mais uma vez se naqueles dias ele já estava preparado para trair o Cristo e estivesse conspirando com seus inimigos. Tiago, em vez disso, que afinal é menos culpado, está tão deprimido por entristecer o mestre que não tem coragem de se aproximar dele. Ele olha para seu mestre, que agora está falando com Judas. Ele olha para ele, e seu desejo por sua palavra de perdão é claramente visível em seu rosto. Mas seu próprio amor, tão sincero, firme e profundo, o faz sentir que seu erro é imperdoável. Os 2 grupos estão agora juntos, e também Simão Zelote, André, Tomé e Tiago. Dizem: anime-se, eu o conheço tão bem, ele já o perdoou. E com viva perspicácia, o velho e sábio Bartolomeu, pondo a mão no ombro de Tiago, diz: eu vos digo, para evitar mais tempestades, ele imparcialmente vos repreendeu a ambos, mas no seu coração ele se referia apenas a Judas. É isso, Bartolomeu. Meu irmão está se preocupando ele mesmo, suportando aquele homem, a quem ele insiste em querer reformar, e ele se cansa de tentar fazê-lo parecer como nós somos. Ele é o mestre, e eu sou, mas se eu fosse ele, o homem de Queriote não estaria conosco. Diz Tadeu, enquanto seus belos olhos, que lembram os de Jesus, brilham de raiva. Você acha isso? Você desconfia de quê? Perguntam muitos. Nada definitivo, mas eu não gosto daquele homem. Você nunca gostou dele, irmão, uma repugnância absurda que surgiu em seu primeiro encontro. Você admitiu isso para mim. É contra a caridade. Você deve superar isso, mesmo que seja apenas para dar alegria a Jesus. Diz Tiago de Alfeu, calma e persuasivamente. Você está certo, mas eu não sou capaz. Vem, Tiago, vamos juntos ao meu irmão. E Judas de Alfeu pega o braço de Tiago de Zebedeu resolutamente e o arrasta para longe. Judas os ouve chegando, se vira e então diz algo a Jesus, que para esperando por eles. Judas olha para o apóstolo mortificado com olhos irônicos. Com licença, afaste-se um pouco, preciso falar com meu irmão. Diz Tadeu. As palavras são educadas, mas o tom é muito frio. O Iscariotes ri, então, encolhendo os ombros. Ele refaz seus passos se juntando aos outros. Jesus, somos pecadores, diz Judas Tadeu. Eu sou um pecador, não você, sussurra Tiago com a cabeça baixa. Somos pecadores, Tiago, porque pensei no que você fez, aprovei, tenho isso em meu coração, então eu também sou um pecador. Porque meu julgamento contra Judas vem do meu coração e contamina minha caridade.
Jesus, você não está dizendo nada aos seus discípulos que reconhecem seus pecados? O que devo dizer que você já não saiba? Você mudará sua atitude em relação ao seu companheiro por causa das minhas palavras? Não, não mais do que ele muda por causa das palavras que você fala a ele. Seu primo responde com sinceridade para si mesmo e para os outros. Não se preocupe, Judas, não se preocupe. Eu cometi o erro. Estou envolvido e tenho que cuidar de mim mesmo, não dos outros. Mestre, não fique aborrecido comigo. Tiago, eu gostaria de uma coisa de você, de todos vocês. Estou tão aflito por causa das muitas incompreensões que encontro, por causa de tanta resistência teimosa. Você está ciente disso. Para cada lugar que me dá alegria, há 3 que me recusam e me afastam como um malfeitor. Mas eu gostaria de receber pelo menos de vocês aquela compreensão e adesão que outras pessoas me negam. Que o mundo não me ame, que eu me sinta sufocado por todo esse ódio, essa aversão, inimizade, suspeita ao meu redor, por todos os tipos de ações vis, pelo egoísmo, por tudo que somente meu amor infinito pelo homem me faz suportar, é doloroso. Mas eu suporto isso com paciência. Eu vim para sofrer isso daqueles que odeiam a salvação. Mas vocês, não, eu não posso suportar isso, que vocês não são capazes de amar uns aos outros e assim me entender. Que vocês não aderem ao meu espírito, esforçando-se para fazer o que eu faço. Vocês todos pensam que eu não vejo os erros de Judas e que eu não estou familiarizado com suas ações? Oh, estejam convencidos de que não é assim. Se eu quisesse seres que fossem perfeitos em seus espíritos, eu teria feito anjos se encarnarem e eu teria me cercado deles. Eu poderia ter feito isso. Teria sido realmente uma coisa boa? Não. Da minha parte, teria sido egoísmo e desprezo. Eu teria evitado a dor causada por suas imperfeições e teria desprezado os homens criados por meu Pai e tão amados por ele, a ponto de me enviar para salvá-los. E da parte do homem, teria sido prejudicial ao seu futuro. Quando minha missão estiver concluída e eu ascender novamente ao céu com meus anjos, o que e quem realmente sobraria para continuar minha missão? Qual homem teria sido capaz de tentar fazer o que eu digo, se apenas um Deus e anjos tivessem dado o exemplo para uma nova vida, guiada pelo Espírito? Foi necessário que eu tomasse um corpo humano para persuadir o homem de que, se ele assim o desejasse, ele poderia ser casto e santo em todos os sentidos. E também foi necessário que eu tomasse os homens como eles são, cujos espíritos respondiam ao meu espírito, sem levar em conta se eram ricos ou pobres, cultos ou ignorantes, cidadãos ou compatriotas. Foi necessário que eu os tomasse como os encontrei, e que minha vontade e a deles os transformassem lentamente em mestres de outros homens. O homem pode acreditar no homem, o homem que ele vê, mas é difícil para o homem que caiu tão baixo acreditar em Deus a quem ele não vê. O Sinai ainda estava ardendo em fogo, e a idolatria já havia começado no sopé da montanha. Moisés ainda não estava morto, e eles já estavam cometendo pecados contra a lei, embora não pudessem olhar para seu rosto. Mas, quando vocês forem transformados em mestres, e forem como um exemplo, uma testemunha, como fermento entre os homens, eles não poderão mais dizer: eles são deuses que desceram entre os homens, e não podemos imitá-los. Eles terão que dizer: eles são homens como nós, eles têm os mesmos instintos, incentivos e reações que nós temos, e ainda assim são capazes de resistir aos seus incentivos e instintos, e suas reações são completamente diferentes das nossas brutais. E eles serão convencidos de que o homem pode ser divinizado, se ele apenas desejar seguir os caminhos de Deus. Olhe para os gentios e idólatras. Eles são melhorados por todo o seu Olimpo e todos os seus deuses? Não, porque se eles são incrédulos, eles dizem que seus deuses são uma fábula. Se eles são crentes, eles dizem:
Eles são deuses e eu sou um homem, e eles não se esforçam para imitá-los. Vocês, portanto, devem se esforçar para ser como eu. E não tenham pressa. O homem evolui lentamente de um animal razoável para um ser espiritual. E suportem uns aos outros. Ninguém, exceto Deus, é perfeito. E agora está tudo acabado, não é? Melhorem-se com vontade firme, imitando Simão de Jonas, que em menos de um ano fez um rápido progresso. E ainda assim, quem entre vocês era mais materialmente humano do que Simão, com todos os defeitos de uma humanidade muito material? É verdade, Jesus, nunca paro de estudá-lo, e ele me surpreende, confessa Tadeu. Sim, estou com ele desde a infância. Conheço-o como se fosse meu irmão, mas agora tenho um Simão diferente diante de mim. Devo admitir que quando disseste que ele era nosso chefe, eu, e não fui o único, fiquei perplexo. Ele parecia ser o menos adequado de todos nós. Simão em comparação com os outros, Simão e Natanael. Simão em comparação com meu irmão e com os teus irmãos. Acima de tudo em relação a esses 5. Eu realmente pensei que era um erro. Agora digo que tu estavas certo. E tu só vês a superfície de Simão, mas eu vejo sua profundidade. Ele ainda tem muito a fazer e sofrer para ser perfeito, mas eu gostaria de ver sua boa vontade, sua simplicidade, humildade e amor em todos. Jesus está olhando para a frente de si mesmo e parece estar vendo não sei o que. Ele está absorto em pensamentos e sorri com o que vê. Então ele abaixa os olhos e olha para Tiago sorrindo. Então, estou perdoado? Gostaria de perdoar a todos como eu te perdoo. Ali, aquela cidade deve ser Esbom. O homem disse isso. A cidade fica depois da ponte com 3 arcos. Vamos esperar os outros e entrar na cidade todos juntos. Fuga de Esbom. Um encontro com um comerciante de Petra. Não consigo ver a cidade de Esbom. Jesus e seus apóstolos estão saindo dela e, pela aparência deles, percebo que estão decepcionados. Eles são seguidos, ou melhor, perseguidos, a poucos metros de distância, por uma multidão ameaçadora e berrante. Esses lugares ao redor do Mar Morto são amaldiçoados como o próprio mar, diz Pedro. Este lugar ainda é o mesmo dos dias de Moisés, e você é muito gentil para puni-lo como foi punido, então. Mas é disso que precisamos, subjugar o povo com o poder do céu ou com o da terra, todos eles, até o último homem e o último lugar. Diz Natanael com raiva, seus olhos fundos brilhando de ira. A raça judaica se mostra notavelmente no magro e idoso apóstolo, em sua explosão de indignação, e o faz parecer muito com os muitos rabinos e fariseus que sempre se opõem a Jesus. E o mestre se vira e, levantando o braço, ele diz: Paz, paz, eles também serão atraídos para a verdade, mas a paz é necessária. E compaixão. Nós nunca estivemos aqui, eles não nos conhecem, outros lugares eram assim na primeira vez, então mudaram. O problema é que esses lugares são como Massada, corrompidos. Vamos voltar para o Jordão, diz Pedro insistindo, mas Jesus segue para o sul pela estrada principal, que eles tomaram novamente. Aqueles que estão mais furiosos com ele continuam a segui-lo, chamando a atenção dos viajantes o tempo todo. Um que deve ser um rico comerciante ou empregado de um comerciante e está dirigindo uma longa caravana indo para o norte, observa com espanto e para seu camelo. Todos os outros param ao mesmo tempo. Ele olha para Jesus, olha para os apóstolos, cuja aparência é tão indefesa e benigna, olha para as multidões berrantes que chegam ameaçadoramente e pergunta a elas o que está acontecendo. Não consigo ouvir suas palavras, mas ouço aquelas gritarias em resposta. Ele é o maldito Nazareno, o louco Nazareno possuído. Não o queremos dentro de nossos muros.
O homem não faz mais perguntas. Ele vira o camelo, grita algo para um de seus homens que o seguia de perto e incita seu animal, que com poucas curvas alcança os apóstolos. Em nome de seu Deus, qual de vocês é Jesus, o Nazareno? Pergunta aos apóstolos Mateus, Filipe, Simão Zelote e Isaac, que estão no último grupo. Por que vocês querem saber? Vocês querem molestá-lo também? Seus compatriotas não são suficientes? Vocês querem começar também? Diz Filipe, bastante preocupado. Eu não sou tão mau quanto eles, eu estou buscando a graça. Não me rejeites, eu te imploro em nome do teu Deus. Algo na voz do homem convence os 4 apóstolos e Simão diz: o que está à frente de todos, com os 2 mais novos? O homem incita novamente o seu camelo porque Jesus, que estava à frente, se afastou ainda mais durante a curta conversa da qual ele não tem conhecimento. Senhor, escuta um homem infeliz, diz ele assim que o alcança. Jesus, João e Margiã viram-se bastante espantados. O que queres? Venho de Petra, Senhor. Levo mercadorias vindas do Mar Vermelho até Damasco, em nome de outras pessoas. Não sou pobre, mas sou igualmente infeliz. Tenho 2 filhos, Senhor, e uma doença afetou os seus olhos, e eles estão cegos. Um que adoeceu primeiro está completamente cego, o outro está quase cego, e em breve perderá completamente a visão. Os médicos não fazem milagres, mas tu sim. Como você sabe? Conheço um rico mercador que conhece você. Ele frequentemente para em meu recinto e às vezes eu o sirvo. Quando ele viu meus filhos, ele me disse: só Jesus de Nazaré poderia curá-los. Procure por ele. Eu teria procurado por você, mas não tenho muito tempo e tenho que seguir as estradas mais adequadas. Quando você viu Alexandre Missassi? Entre seus 2 festivais de primavera. Desde então fiz 2 viagens, mas nunca o encontrei. Senhor, tenha misericórdia. Homem, eu não posso ir até Petra, e você não pode deixar a caravana. Claro que posso, Arissa é um homem confiável, direi a ele para ir devagar. Voarei para Petra, meu camelo é mais rápido que o vento no deserto, e mais ágil que uma gazela. Levarei meus filhos e outro servo fiel. Eu o alcançarei. Você os curará. Ó, luz em seus olhos escuros, tão belos quanto estrelas, agora ofuscados por uma nuvem espessa. Então eu continuarei, enquanto eles retornam para a mãe. Vejo que você está indo, Senhor. Para onde está indo? Eu estava indo para Dibom. Não vá lá, está cheio daqueles de Maqueronte. Lugares amaldiçoados, Senhor. Não abandone pessoas infelizes, Senhor, para se entregar àqueles que são amaldiçoados. Exatamente o que eu estava pensando, murmura Bartolomeu em sua barba, e muitos dizem que ele está certo. Agora todas as pessoas estão ao redor de Jesus e do homem de Petra. Pelo contrário, os cidadãos de Esbom, vendo que a caravana está bem disposta ao mestre perseguido, refazem seus passos. A caravana parada aguarda o resultado e a decisão. Homem, se eu não for às cidades do sul, voltarei para o norte, mas isso não significa que eu vou ouvir vocês. Eu sei que sou desprezível para vocês, israelitas. Eu sou incircunciso e não mereço ser ouvido. Mas você é o rei do mundo, e nós também estamos no mundo. Não é esse o ponto. A questão é, como você pode acreditar que eu posso fazer o que os médicos não foram capazes de fazer? Porque você é o Messias de Deus, e eles são homens. Você é o Filho de Deus. Missassi me disse, e eu acredito. Você pode fazer tudo, também para um homem pobre como eu. Sua resposta é resoluta e o homem a completa deslizando para o chão, sem nem mesmo fazer seu camelo se ajoelhar, e ele se prostra no pó. Sua fé é maior do que a de muitos. Vá, você sabe onde fica o Monte Nebo? Sim, Senhor, esse é o Monte Nebo.
também ouvimos falar de Moisés, um grande homem, grande demais para ser ignorado, mas você é maior. A comparação entre você e Moisés é como a de uma montanha e uma pedra. Vá para Petra, eu estarei esperando por você no Monte Nebo. Há uma vila no sopé da montanha para visitantes, e há hotéis. Estarei lá em 10 dias no máximo. Forçarei meu camelo, e se aquele que te envia me proteger, não encontrarei nenhuma tempestade. Vá e volte o mais rápido possível, devo ir para outros lugares. Senhor, eu não sou circuncidado, minha bênção é uma desonra para você, mas a bênção de um pai nunca é assim. Eu te abençoo e vou embora. Ele pega um apito de prata e o sopra 3 vezes. O homem à frente da caravana volta a galope. Eles falam um com o outro e então se despedem. O homem volta para a caravana que parte. O outro homem monta em seu camelo novamente e parte para o sul a galope. Jesus e seus apóstolos partiram novamente. Nós realmente iremos ao Monte Nebo? Sim, e deixaremos as cidades e subiremos as encostas das montanhas Abarim. Haverá muitos pastores, e aprenderemos com eles o caminho para o Monte Nebo, e lhes ensinaremos o caminho para a montanha de Deus. E pararemos lá por alguns dias, como fizemos nas montanhas de Arbela e perto do Monte Xerite. Oh, quão adorável será! E nos tornaremos melhores. Nós sempre fomos mais fortes e melhores quando descemos daqueles lugares, diz João. E tu nos falarás de tudo que Nebo nos lembra. Irmão, tu te lembras, quando éramos crianças, que um dia te fizeste de Moisés, que abençoou Israel, antes de morrer? Diz Judas de Alfeu. Sim, e tua mãe soltou um grito ao ver-te deitado, como se estivesses morto. Agora nós realmente iremos ao Monte Nebo, diz Tiago de Alfeu. E tu abençoarás Israel, tu és o verdadeiro líder do povo de Deus, exclama Natanael. Mas tu não morrerás lá, tu nunca morrerás, não é, mestre? Pergunta Judas de Queriote, com uma estranha risadinha. Eu morrerei e ressuscitarei, como foi dito. Muitos homens morrerão sem estarem mortos naquele dia. E enquanto os justos ressuscitarão, mesmo que estejam mortos há anos, aqueles que vivem em seus corpos, mas cujos espíritos estão definitivamente mortos, não ressuscitarão. Certifique-se de que você não seja um deles. E certifique-se de que ninguém ouça você repetir que você ressuscitará. Eles dizem que é uma blasfêmia. Responde Judas de Queriote. É a verdade, e eu digo isso. Que fé esse homem tem, e esse Missace, diz o Zelote tentando fazer uma digressão. Mas quem é Missace? Perguntam aqueles que no ano passado não participaram da jornada além do Jordão. E eles vão embora falando daqueles acontecimentos, enquanto Jesus retoma com Margiã e João o fio da meada do seu discurso interrompido. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.